Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gisa Vieira e hoje vou estar apresentando a minha avaliação 2, o seminário temático, no qual eu realizei uma resenha sobre a Pesquisa Nacional de Aborto realizada em 2016. Essa foi uma exposição publicada pela Ciência e Saúde Coletiva através da Débora Diniz, o Marcelo Medeiros e o Alberto Madeiro. Nós passaremos pelos seguintes tópicos: uma introdução e contextualização da pesquisa, as metodologias utilizadas para a coleta de dados, como foi essa aplicação, os resultados obtidos e, por fim, a conclusão. A exposição ela se inicia trazendo informações de como e através de quais métodos a pesquisa foi desenvolvida. Uma das primeiras informações fornecidas é sobre a amostra escolhida. Essa pesquisa ela é feita somente com mulheres alfabetizadas e residentes das áreas urbanas. Trata-se de um inquérito domiciliar, onde a gente tem uma amostra aleatória, aplicada a mulheres de 18 a 39 anos, onde foi partido de 3 estágios de seleção. Uma seleção de municípios com uma probabilidade proporcional ao tamanho da população feminina nacional alfabetizada, conglomerados por setores censitários e, por terceiro, uma seleção em cada aglomerado, um número fixo de população para o controle da amostra de cota, com controle de variáveis, por exemplo, idade, grau de formação, condição de ocupação, tendo como base os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014, o PNAD 2014. A metodologia apresentada conta com uma técnica em 3 etapas. A primeira delas é a técnica da urna, ou Ballot Box Technique, onde é apresentado para as mulheres um questionário em papel com perguntas sobre assuntos controversos, como, por exemplo, se ela já realizou um aborto e quando isso foi realizado. A entrevistada deve responder de forma escrita, e é por conta disso a necessidade da alfabetização da amostra. Logo em seguida, depois dessas respostas de forma anônima, é depositado o questionário numa urna lacrada, de forma a assegurar o sigilo da entrevistada, assim tentando aumentar a veracidade das respostas. No segundo momento, é feito um questionário face a face, onde a entrevistadora aplica um questionário contendo perguntas gerais, como, por exemplo, escolaridade, situação conjugal, se tem filho, se não, qual é a religião, através de um tablet. O terceiro momento, ele se dá via cruzamento de dados, através de códigos presentes tanto na primeira etapa quanto na segunda. A literatura, nessa terceira etapa, ressalta que fazer esse cruzamento de dados assegura algumas vantagens sobre as entrevistas diretas ou outras metodologias qualitativas. E dentro desse processo metodológico, é interessante a gente lembrar o contexto no qual a gente está inserido. O Brasil ele é um país que proíbe e criminaliza o aborto. Então, os estudos que não utilizarem de técnicas que garantam o sigilo das entrevistadas estão sujeitos a produzirem dados subestimados. Por exemplo, em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, utilizou dos métodos de entrevista a entrevista face a face. E dentro das perguntas relacionadas ao aborto, foi concluído que apenas 2,1% das mulheres entre 18 e 49 anos já tinham realizado pelo menos um aborto, o que, comparado com dados de outros anos, é relativamente muito abaixo do esperado. Então, presume-se que quando a entrevista, nesses casos de face a face, com perguntas que podem criminalizar a entrevistada, pode ocorrer essa produção de dados subestimado. Então, aqui a gente traz algumas informações de relevância da pesquisa, como, por exemplo, o intervalo de confiança, que é de 95%, a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, e a representação de 89% da população feminina alfabetizada, tendo assim 2.002 entrevistadas. Os resultados obtidos na pesquisa apontam que, de fato, o aborto é comum entre as mulheres brasileiras.
Das mulheres alfabetizadas entre 18 e 39 anos, a PNA trouxe como dado de 2016 o equivalente a 13% dessa amostra, como já tendo feito pelo menos um aborto, o equivalente em número a 251 mulheres. E o interessante é que a frequência com que isso ocorre é em mulheres comuns, e as mulheres comuns podem ser entendidas como de todas as idades, dentro dessa faixa da amostra, casadas ou não, mulheres que são mães hoje, mulheres de todas as religiões presentes no Brasil, de todos os níveis educacionais, trabalhadoras ou não, de todas as classes sociais, de todos os grupos raciais, de todas as regiões do país e de todos os tipos e tamanhos de município. O interessante também, trazido na pesquisa, foi o dado de que metade dessas mulheres utiliza medicamento para realizar o procedimento do aborto. E um dos medicamentos utilizados é o misoprostol, que é um medicamento indicado pela Organização Mundial da Saúde. É interessante pensar também que, como metade das mulheres aborta utilizando medicamento, se infere que a outra metade possivelmente recorre a alternativas que podem colocar a sua vida em risco. E outro dado interessante relacionado a isso é que, de acordo com alguns cenários trazidos dentro da pesquisa, cerca de 16%, 20% ou 28% das mulheres que abortam necessitam de uma internação por conta de complicações relacionadas ao procedimento, o que envolve diretamente questões relacionadas à saúde pública. Como a pesquisa ela é observada somente com mulheres alfabetizadas, não se sabe em que medidas as taxas de aborto das mulheres analfabetizadas se diferem, principalmente nas áreas rurais, onde não foi aplicada essa pesquisa. Como conclusão, então, a gente pode trazer que, de fato, o aborto é um evento recorrente na vida da mulher brasileira e que esse assunto ele deveria ser abordado como uma questão de saúde pública, limpa de corrente ideológica, política ou religiosa. Existe uma argumentação presente dentro dessa questão que é a questão do ser pró-vida. Muitas abordagens religiosas trazem a questão de que o embrião ele é uma vida que está sendo desenvolvida e muitas vezes essa interpretação ela anula o fato de que a mãe que está gerindo aquele embrião também é uma vida e que também importa. E essa argumentação quer colocar o poder de decisão acerca da continuidade dessa gestação em mão de terceiros, o que reflete diretamente o atraso e a inconsciência no qual a realidade da mulher brasileira está inserida, a inconsciência patriarcal. A pesquisa também traz como que seriam as proporções da ocorrência de aborto em áreas rurais e aponta que seriam cerca de 503 mil mulheres abortando no ano de 2015 e 4,7 milhões de mulheres abortando no ano de 2016, somente nas áreas rurais. Eu acredito que, para que algum dia a gente consiga estabelecer uma cultura de preocupação, cuidado e proveniência de saúde para a população feminina, estudos como esse são de extrema relevância para que seja mantida uma armazenagem de dados que sirvam de fonte de fatos reais e palpáveis para as tomadas de decisão que envolvam a saúde pública da mulher. Então, a gente tendo a informação de que isso realmente existe, de que isso acontece com uma frequência de mulheres comuns, de todas as idades, de todas as religiões, classes sociais, de que isso é realmente uma realidade e que envolve completamente a saúde pública da mulher, sirva para que a partir de dados a gente consiga mudar esse cenário atual, onde a mulher ainda é criminalizada por realizar um aborto. Então é isso, agradeço, muito obrigada, até mais.